Queridos, então vamos lá. Nessa noite eu quero dar continuidade àquela palavra que nós começamos no domingo passado, quando nós lemos Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 4, onde aquele leproso rompe, ele vai em meio à multidão, depois de Jesus ter pregado o Sermão do Monte, anunciado as coisas do reino, ele chega para Jesus e se prostra diante de Jesus e fala, olha, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me purificar. E a gente percebeu bem como aquilo aconteceu. As duas nuances, as nuances da parte do leproso, daquele homem que foi curado, e também da parte de Jesus. Eu não sei se você lembra, mas ele teve a atitude de falar dos seus problemas diante do Senhor. Ele prostrou-se em adoração, Jesus escutou aquele homem, Jesus tocou aquele homem e ele foi curado. Então, nós falamos sobre a cura de um leproso no domingo passado. Destacamos que todos nós temos uma lepra chamada pecado. Hoje nós vamos ver diversas histórias que podem ilustrar o tipo de lepra que toma conta das nossas vidas. Algum tipo de lepra que toma conta da nossa vida. E o primeiro texto que eu quero ler com você e que eu quero compartilhar com você nessa noite e aprender da palavra de Deus está em Números, capítulo 12, do verso 1 ao 16. Números, capítulo 12, do verso 1 ao 16. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Não vá olhar a mensagem do WhatsApp, não vai ver mensagem no Facebook, nem no Instagram. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários textos do Antigo Testamento. Ah, pastor, eu não estou com a minha Bíblia aqui, acompanha no telão. Ah, talvez a versão, eu vou estar aqui na Almeida atualizada, e ali talvez... na revista e atualizada, e talvez ali você vai estar numa outra versão, não tem problema. Amém? Vamos lá? Mas vamos orar um pouquinho antes. Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui como filhos e filhas do Senhor, e nós queremos ouvir a sua voz, e nós queremos, papai, que o Senhor traga correção ao nosso coração, e que nós possamos, ao final de tudo aquilo que nós vamos ouvir e vamos receber, tomar posição e deixar o nosso coração ser curado. Em nome de Jesus, amém. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher coxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor os ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saiam à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Eu imagino a cena mais ou menos assim. Os três estavam do ladinho um do outro, enfileiradinho. Moisés, Arão e Miriam. E Jesus então chamou os dois para frente. Arão e Miriam, um passito à frente. Moisés ficou ali atrás. Eles estavam na tenda, na porta da tenda da congregação. Isso aqui é para ajudar você aí, né? Imaginar o que aconteceu. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele,
me faço conhecer ou falo com ele por meio de sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Em outras palavras, frente a frente, face a face, eu falo com ele. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois não tomastes falar contra o meu servo, contra Moisés? Porque não temestes falar contra o meu servo Moisés, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazê-Rote e acampou no deserto de Parã. Essa história começa muito intrigante, né? Às vezes não quer sair aqui, dá uma travada. Intrigante. Miriam e Arão começam um ato de rebelião e rebeldia, criticando o casamento de Moisés. A Bíblia não fala se Moisés estava casando de novo, ou se era a sua esposa Zípora. Ela não fala, e se a Bíblia não fala, não vou me meter nisso. Mas está dizendo que Moisés estava ali com a sua esposa, e Miriam e Arão começaram então a criticar o casamento de Moisés. Eu imagino que, como cunhado, cunhada, eles começaram a criticar a cunhada. Arão, irmão de Moisés, Miriam, irmão de Moisés, cunhada e cunhado da esposa de Moisés, começaram a criticar a cunhada. Entenderam? Amém? Entenderam? Começaram a falar mal da mulher de Moisés. Gente, quando alguém quer instaurar um ato de revolta, de rebeldia, de rebelião, eles nunca começam criticando de fato o líder. As pessoas frequentemente discutem sobre diferenças menores, deixando sem tocar o verdadeiro assunto em questão. O verso 2 começa a trazer clareza para nós. Qual era o problema do coração de Miriam e do coração de Arão? Porque eles dizem: porventura Deus tem falado apenas através de Moisés? Note, meus queridos, Miriam usa a mesma tática da serpente no Éden. Ela começa levantando dúvidas no coração do povo. Ela começa como a serpente no Éden. Olha, porventura Deus não disse que vocês poderiam comer de todas as, ou não poderiam comer de todas as árvores, só dessa aqui e tal. O verso 2 continua: porventura Deus não tem falado também por meio de nós? Arão era sacerdote.
Miriam era profetisa no meio do povo de Deus. Êxodo capítulo 15, verso 20, mostra isso para nós. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros e dança. Ela era profetisa, mas o Senhor não estava falando por meio dela. O Senhor não estava falando por meio dela. O verdadeiro assunto em questão era o crescente ciúmes da posição e da influência de Moisés. Então eles primeiro começaram a lançar dúvidas sobre o casamento de Moisés, e então entraram no assunto que estava causando o problema no coração deles. Eles não se preocuparam com aquilo que estava no coração deles, mas com o casamento de Moisés. Sabe quando você está, eu espero que não aqui na igreja, eu espero que você não faça isso, mas sabe quando você quer fazer uma fofoquinha gospel? Você começa com um assunto nada a ver, pois é, você tem visto fulano? Então, você está sabendo? Nunca começa com um assunto central, sempre com as bordas. Sempre com as bordas. Sempre de longe. Queridos, a rebeldia, a rebelião de Miriam e Arão foi um grande erro de cálculo. O poder de Deus estava sobre Moisés, e quem se opunha a Moisés estava se opondo ao próprio Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre rebeldia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23, a rebelião é um pecado de feitiçaria, a obstinação é um crime de idolatria. Você rejeita a palavra de Deus. Se fosse um falso profeta propagando rebelião no meio do povo, seria morto. Isso me dá a entender que Miriam não era uma falsa profetisa, porque senão ela seria morta. Olha o que diz Deuteronômio 13:5 para nós: aquele profeta, o sonhador, terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Quem sabe, dentro do seu coração, na sua alma, no seu ser, você não está aqui, como eu disse, esses pecados vão tipificar algumas lepras que nós carregamos. Será que eu e você, muitas vezes, não estamos promovendo rebelião hoje? Será que isso não está na nossa vida? Talvez você haja de forma rebelde com os seus pais, com o seu líder de célula, com o seu pastor, com a visão da igreja. Talvez você até tenha uma desculpa plausível. Minha fidelidade é somente a Deus. Mas você precisa lembrar que toda autoridade colocada sobre a sua vida vem de Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. Aquele que assim procede, ou aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Quando você se levanta contra autoridades instituídas por Deus, você se levanta contra o próprio Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Note que Miriam
tentou contaminar o povo. Alguém já disse que uma maçã podre no cesto pode apodrecer todo o cesto de maçã com rapidez. Deus cortou o mal pela raiz. Chamou os 3. Chamou mais 2 para perto. E o que está acontecendo aqui? Por que Deus não falou diretamente com Arão? Você deve estar se perguntando. Porque quem promoveu a discórdia não foi Arão. A discórdia não começou por meio de Arão. Ele deu ouvidos à discórdia. Ele ficou em silêncio diante da discórdia. Irmãos, é muito triste, mas às vezes a gente vai conversar com irmãos que estão na igreja e a gente fica sabendo que os irmãos, ao invés de amar a igreja, amar o corpo, os irmãos só ficam criticando o corpo de Cristo. Só ficam criticando. Pecado de rebeldia, de rebelião instalado no coração. Irmão, não pense que, porque hoje é meu aniversário, eu estou pregando essa palavra para te dar uma dura e dizer, você não pode se rebelar contra o pastor. Cuidado, que eu posso lançar uma praga, uma maldição sobre você. Nada disso, é palavra de Deus, e a palavra de Deus está clara para nós. Deus convoca os 3 à porta da congregação e declarou, com o profeta eu falo em visões e sonhos, de forma enigmática, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. A ira do Senhor se acende contra Miriam e ela foi tomada de lepra. Sua pele ficou branca. Arão declara que ela estava como um bebê abortado, com metade do seu corpo destruído. Você percebeu que houve arrependimento? Houve arrependimento. Arão se prontifica e se coloca à disposição com o coração arrependido. Mas o arrependimento não anulou as consequências do pecado. O arrependimento não anulou a consequência do pecado. Miriam teve que enfrentar as consequências de seus atos. Separada do povo, teve que cumprir o ritual de permanecer fora do arraial do povo de Deus por 7 dias. Irmãos, vejam como o pecado de rebelião, de rebeldia é perigoso dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Por quê? Porque atrasa o povo de Deus. Atrasa o povo de Deus. Olhando para o texto, nós vamos ver que esse pecado foi um atraso para o povo. Atrasou a viagem do povo. O povo só voltou a andar depois de 7 dias, depois que Miriam havia cumprido o isolamento. Depois que a liderança de Moisés havia sido confirmada. Aplicando a igreja e ministérios, podemos ver que quando alguém está em rebeldia ou rebelião, a célula para. O ministério não avança. A igreja não avança. Que pecado terrível. Querido, sonde o seu coração e veja se você não está andando em rebeldia. Veja se você não está andando em rebelião. Lembrando, aqui não há nenhuma ameaça pastoral, mas sim um alerta contra essa lepra que pode corroer o seu coração. Amém? Você entendeu? Então, cutuca o seu irmão do lado, principalmente que estava no acampamento, para ele acordar e diz, olha, tome cuidado. Não é uma ameaça, mas é um alerta de Deus para o nosso coração. Vamos para o outro texto. Abra lá, no 2º livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5.
que nós estamos falando nessa noite de algumas formas tipificadas da lepra na nossa vida. E agora nós vamos olhar para 2 outros personagens, Naamã e Giazim. Esse é um texto que você conhece bem. A gente vai ler basicamente quase todo o capítulo, mas eu quero que você preste atenção. Primeiro, do verso 1 ao verso 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Agora vamos lá, do verso 9 a 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Esse é o profeta preferido da minha esposa. Tá? Quando vocês falam, qual é o seu profeta preferido? Eliseu. Nada a ver com a mensagem, né, amor? Mas só para dar um destaque, depois você faz um coraçãozinho. Então, e ela sempre me diz, eu imagino Eliseu, né? Mas, mais ou menos que nem você. Vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam. Ok? Entenderam. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão, sim, Salabim, sobre o lugar da lepra, e eu estaria curado. Não foi isso, não. Moveria a mão sobre a lepra, sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são porventura, Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha que coração duro. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta algo, uma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Depois nós vamos ler os outros textos aqui. Nesse texto, nós vamos ver a história de 2 homens. Primeiro falei aqui sobre Naamã. Naamã, um grande herói de guerra, um vencedor, de fama conhecida, com livre acesso diante do seu rei, mas com um problema que provavelmente lhe causava algum constrangimento. Uma enfermidade. Uma menina de Israel que fora capturada e levada cativa para a Síria em uma das investidas contra o povo de Deus. Ela percebeu o constrangimento de Naamã, falou com a sua senhora: se meu senhor conhecesse o homem de Deus que há em Israel, certamente ele seria curado.
Então Naamã parte para Israel em busca da sua cura. Quando ele chega na casa do profeta, algo que ele não estava acostumado a viver acontece. O profeta manda um recado, manda um mensageiro. O profeta nem abriu a porta para ele. O profeta não foi lá e se ajoelhou. O profeta não foi lá e disse: ó, seja bem-vindo, grande herói. Ele estava acostumado a receber respeito, ele estava acostumado a receber honra, ele estava acostumado a ser mencionado nos discursos do seu rei, mas ele ficou ofendido quando Eliseu o tratou como uma pessoa comum. Como alguém pode me tratar assim? Aquele homem, Naamã, ele estava tomado de orgulho. Ele esperava um tratamento preferencial. Sabe, quando você chega em algum lugar e você é bem recebido, quando o profeta declara que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão, ele ficou ainda mais furioso. Banhar-se em um grande rio, até vai, mas nas águas sujas do Jordão, um rio pequeno, não, isso não. Isso era indigno para um homem da classe de Naamã. Isso era uma vergonha para um guerreiro tão poderoso. Sabe, queridos, qual é a lepra que porventura estava tomando conta do Naamã? O orgulho. Essa lepra tipifica o orgulho em nós. O orgulho é uma lepra perigosa. Todos nós podemos ser tomados por ela. A Bíblia declara que o Senhor derruba a casa do orgulhoso, Provérbios 15, 25. Ele ainda declara que o Senhor detesta o orgulhoso de coração, sem dúvida serão punidos, Provérbios 16, 5. Como anda o orgulho no seu coração? E aí, como anda o orgulho no seu coração? Você é um Naamã dos nossos dias? Alguém que se orgulha pelos grandes feitos? Ou ainda se orgulha por sua posição no trabalho? Talvez você esteja como aquele garoto que na sala de aula, ao lado da carteira, a professora diz: senta. E ele não se assenta, e a professora diz: olha, você... E aí, depois de muita insistência, depois de muita briga, aquele menino se assenta na sua carteira, na sua cadeira, e ele diz para a professora: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Tomado de tremendo orgulho. O seu orgulho é tanto que nem para o Senhor você se dobra. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Naamã quase perdeu a bênção por causa do orgulho. Cutuca o irmão aí que está do seu lado, quase dormindo, e diga para ele: não perca a sua bênção por causa do orgulho. Não perca a sua... Fala com fé, dá um grito aí. Não perca a sua bênção por causa do orgulho. São 8h20 ainda, dá para ir até as 9. Aguenta a mão. Humildade e fé produzem libertação. A Bíblia é clara e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 3. Sabe, quando Naamã mergulha, ele é curado. Quando ele abre mão do orgulho, ele é curado. A cura foi obtida através da obediência, no 7º mergulho.
Sabe, eu ainda imagino, eu quero que você imagine comigo. Eu quero que você imagine comigo. Naamã entrando lá no Rio Jordão. Para ele, uma valeta, um córregozinho cheio de barro. E ele mergulha uma vez, e ele olha e a lepra está lá. Ele mergulha a segunda vez, ele olha e a lepra está lá. Ele mergulha a terceira vez, ele olha e só vê barro. Ele mergulha a quarta vez e ele já começa a ficar indignado no seu coração, dizendo, agora eu sou um leproso embarreado. Agora eu sou um leproso cheio de barro. Mas na sétima vez, quando ele começa a sair das águas, o seu corpo, o seu braço está purificado. Naamã foi curado quando o seu orgulho foi quebrado. Naamã foi curado quando o seu orgulho foi quebrado. Permita que Deus cure o seu coração, a sua alma do orgulho. Sabe, queridos, não é eu acredito que muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos do Senhor por causa do nosso orgulho, por causa do nosso orgulho no coração. Mas como eu disse a você, nós vamos também ver a história de Geazim. Vamos continuar? Verso 20. Vá lá para o verso 20, quase no final. Verso 20 a 22. Geazim, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Querido, pense comigo nesse texto. Parece meio trágico, né? Mas você já fez alguma coisa errada em nome do Senhor? Não, assim, propositalmente. Você já pensou? O Geazim, ele diz assim, ó, eis que digo, em nome do Senhor, eu vou atrás de Naamã. Ele vai voltar para a Síria de mão vazia, porque eu vou. Você já imaginou? Você já imaginou você fazer alguma coisa errada em nome do Senhor? Querido, leia o texto, presta atenção no texto. Eis que o meu Senhor impediu que este sírio Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor. O cara fez um juramento. Eu juro em nome do Senhor. Não tem nada a ver com o texto aqui, mas vamos lá. Você já fez assim? Eu juro em nome do Senhor que eu vou me vingar de tal pessoa? Senhor, eu juro, Senhor. Foi o que o Geazim fez. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia prestando atenção no que a Bíblia está falando, a gente vai descobrindo como que o nosso coração é. Não é verdade? Mas vamos continuar o texto. Depois você volta lá, medita um pouquinho mais. Verso 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? O moço respondeu, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes
de festivais. Agora ele partiu para o outro lado. Ele jurou, ele faz um juramento de algo, em nome de Deus, para fazer algo ruim, errado, e aí ele completa o erro, ele chega e mente. Ele vai para o caminho da mentira. Fechou o verso 22, agora vamos lá para o verso 25 e 27. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, aqui Geazim voltando e estando com Eliseu, né? Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazim? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentiu de novo, né? Porém, ele lhe disse: porventura, fui contigo em espírito quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Irmão, olha o que ele foi. Irmãos, olha o que ele foi fazer. Ele foi lá pegar umas pratas e 2 vestes. Mas olha o que o profeta fala para eles. Fala para ele: porventura, oportunidade para tomar prata, tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Só para você pensar. Porventura a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que coisa! Servo do profeta, ele foi tomado de ganância. A ganância havia cegado os olhos e endurecido o coração do jovem servo. Geazi viu uma oportunidade perfeita para enriquecer-se ao pedir egoisticamente a recompensa que Eliseu tinha deixado de lado. Infelizmente, a ganância deu também lugar à mentira. E são três pecados aqui: cobiça, ganância e mentira. Ele mentiu para Naamã. Olha que coisa. A primeira mentira deu certo. Ele vai até Naamã, mente para Naamã, Naamã dá todos os seus bens. A primeira mentira deu certo. O que Geazi pensou? Eu vou mentir outra vez. Porque se uma mentira deu certo uma vez, ela vai dar certo de novo. Eu não vou fazer nenhuma piada sobre mentira. Mas eu sei que na sua cabeça já está passando aquela: mentira tem perna curta. Querido, alguém que habitualmente está acostumado com a mentira, ele acha que nunca vai ser pego. Geazi achou que ia convencer o profeta Eliseu de sua mentira. Antes de entrar na consequência do pecado de Geazi, vamos ver primeiro o que a Bíblia fala sobre os desejos desordenados do nosso coração. 1 Timóteo 6,9. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ela não diz o dinheiro, mas ela diz o amor ao dinheiro. Veja o que ela diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Podemos pensar ainda no que diz Tiago para nós: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça
tendo engravidado, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Tome cuidado com a cobiça, tome cuidado com a ganância, tome cuidado com a mentira. Elas podem ser lepras, elas tipificam lepras em sua vida. Veja o que acontece com Geazim. O verso 26 termina com uma declaração importante. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas o verso 27 é terrível. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para... doído. Então Geazim sai da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Querido, você e eu, nós precisamos tomar cuidado com a cobiça. O que é cobiça? É desejar aquilo que não é seu. Desejar ter aquilo que é do outro. O que é ganância? Ganância é o desejo desenfreado de possuir. E mentira você conhece bem. O que está circulando no teu coração? O que está rondando o teu coração? A consequência para aquele jovem foi dura. E não foi apenas para ele naquele momento, mas foi para a sua descendência, para a sua geração. E mais, meus irmãos, o terrível ainda é que quando nós temos cobiça e ganância, nós vamos fazer qualquer coisa para atingir aquele objetivo, para alcançar aquele objetivo. Cuidado. A vida de Geazim tipifica uma lepra em nós, perigosa. Vamos lá, para você não dormir, e é o último texto que nós vamos ver nessa noite, não é? Porque o pessoal que estava no retiro já está dormindo e você está aqui. Poxa vida. Abra sua Bíblia aí, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do verso 1 ao 23. Amém? Já achou? Não está abrindo? Meu smartphone está lento aqui, mas ele já vai chegar lá. Presta atenção. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Uma pausa aqui só para esclarecer. Prosperidade vem quando nós buscamos ao Senhor. Amém? Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e de Jebné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus os ajudou contra os filisteus e contra os árbios que habitavam em Gur
Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo e forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto. Olha que homem poderoso. Olha que coisa extraordinária. Deus estava com ele e ele edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Verso 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Uau! Que homem extraordinário! Que homem de realizações! Que homem fantástico! Ele avançou o reino, construiu coisas extraordinárias, cuidava da agricultura, se tornou famoso. Mas vamos agora para a segunda parte do texto. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se em seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Saia do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs-se contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos,
o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. A gente viu aqui um homem poderoso em realizações. Esse rei é lembrado em sua mente todas as vezes que você lembra da visão de Isaías do trono de Deus. Isaías 6:1 começa com a seguinte frase: no ano em que morreu o rei Uzias. É desse rei que Isaías está falando. Todas as vezes que você lê Isaías capítulo 6, aquela visão do trono, é sobre esse homem que Isaías está falando. Ele foi um rei importante para o reino de Judá. Quando lemos o segundo livro de Crônicas, vemos o quanto esse rei fez pelo reino de Judá. Quantos feitos extraordinários, quantos avanços. Ele teve um longo reinado, mas de certa forma podemos dizer que ele foi abreviado. Mas por quê? A Bíblia diz que Deus era com ele. Enquanto Deus estava com ele, ele estava prosperando. Deus o abençoava. Além disso, ele tinha um poderio à sua volta, cercado de muitos e muitos servos. Mas você sabe, alguém já disse algo muito importante. O importante não é como você começa algo, mas é como você termina. E a Bíblia diz que o final desse rei não foi legal. A Bíblia diz que o seu orgulho provocou a sua queda. Mas quando você continua olhando para o texto, o verso 16, há um detalhe que chama a nossa atenção. Em algumas versões está escrito assim, compara aí para ver se não está na sua. Ele foi infiel ao Senhor e ao seu Deus. É isso que está na sua versão? No verso 16, ele foi infiel ao Senhor. Quando a gente olha para o segundo livro de Reis, capítulo 15, verso 17, nós vamos entender a infidelidade de Uzias. Ou verso 17, não, perdoe. Segundo livro de Reis, capítulo 15, do verso 1 ao verso 7. Vou abrir lá. Olha o que diz para nós. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Agora presta atenção no verso 4. Tão somente os altos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. Nós vamos notar a infidelidade do rei Uzias. A infidelidade, para mim, particularmente, era a idolatria que ele permitiu que continuasse em Judá. Quando ele entra no templo para queimar incenso, que não era atribuição dele, que não era para ele fazer, me faz pensar que ele não tinha ido lá para queimar incenso para Deus. Ele deveria estar pensando em algum ídolo. Ele devia estar pensando em alguns daqueles postes ídolos que permaneceram em Judá e que não foram destruídos. E a Bíblia é muito clara para nós.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não permite, no meio do seu povo, que a idolatria se levante. Olha o que diz Ezequiel 23, 49 para nós. Vocês sofrerão o castigo da sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, a palavra de Deus diz para nós: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Tenha muito cuidado no seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes você pensa que idolatria é só se dobrar diante de imagens, de ídolos fundidos, feitos de barro, de madeira ou de bronze. Mas talvez dentro do teu coração, outros deuses estão sendo levantados. Talvez o seu trabalho tenha se tornado um ídolo para você. Talvez um bem material tenha se tornado um ídolo para você. Talvez valores desse mundo se tornou ídolo para você. Como eu falei no começo dessa palavra, todos esses exemplos mencionando lepra, tipifica uma lepra que há no nosso coração. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 8, do verso 1 a 4, quando aquele leproso chega diante do Senhor Jesus, e ele diz então: podes me purificar? E o Senhor Jesus então toca aquele homem, ele se torna limpo, ele fica puro. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, permita o Senhor tocar o seu coração. Deixe Ele tocar o seu coração, tirando de dentro de você essa rebeldia incontrolável, esse orgulho que não permite você se dobrar diante do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, mas coloque diante do Senhor, se porventura você tem cobiçado o que não é seu, seja posição, valores, bens ou outra coisa. Deixe o Senhor tocar o seu coração, tirando a ganância, a mentira e, por que não dizer, algum ídolo que você gerou no seu coração. Você pode se colocar em pé. Coloque a mão aí no seu coração. E como eu disse a você no começo dessa palavra, a palavra nos chama a atenção para que a gente possa olhar para dentro do nosso coração e ver aquilo que nós estamos guardando e que muitas vezes nós não estamos notando, e que muitas vezes nós não estamos percebendo, mas nós estamos agindo dessa forma. Eu quero orar com você. Mantenha a sua mão aí no seu coração. Mantenha a mão aí no seu coração. Vá falando com o Senhor.
Vá deixando o Senhor falar ao seu coração. E se alguma alguns desses pecados que nós citamos aqui, está tomando forma aí no seu coração, entrega agora para o Senhor Jesus. Entrega agora para o Senhor Jesus. Deus amado, nós oramos agradecidos, porque a Tua palavra vem ao nosso coração nos lembrar de que nós precisamos tomar cuidado com a rebelião, com a rebeldia, com o orgulho, com a ganância, com a cobiça, com a mentira e com a idolatria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se no nosso meio, nessa noite, alguém está vivendo uma situação em que alguns desses pecados têm tomado forma, toca, Senhor, para a cura. Toca, Senhor, para uma limpeza profunda. Pai, eu também já abençoo em nome de Jesus a nossa semana. Que nós tenhamos uma semana repleta de alegria, de paz, de amor. Deus, que as nossas células, ao se reunirem nessa semana, possam glorificar e exaltar o seu santo nome. Toma, Senhor, a figura e a pessoa de cada líder. Toma, Senhor, cada anfitrião. Deus, em nome de Jesus, abençoa o seu povo. Derrama graça, Senhor. Nos dê, Senhor, boas notícias essa semana. Notícias do alto, do teu trono, da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.